Opa, tudo bem? Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e idealizador da Semana da Audiência Sem Medo. Nessa série de vídeos, eu vou te mostrar como perder o medo e a insegurança de participar de qualquer tipo de audiência judicial. Vou te ensinar também técnicas e estratégias que vão fazer com que você se sinta totalmente preparado para participar de uma audiência. Ainda que você esteja no começo da sua carreira, ainda que você não tenha tido a oportunidade de fazer um estágio durante a faculdade e ainda que você não tenha muita experiência prática em uma sala de audiência. Eu vou te revelar os perigos e também os segredos para que você tenha uma boa atuação na nova modalidade de audiência que está tomando conta do ambiente forense, que é a audiência por videoconferência. Enfim, nessa série de vídeos eu vou te ensinar como ganhar anos e anos de experiência prática na sala de audiência para que você possa atuar com segurança e tranquilidade na sua advocacia. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, você deve estar pensando, mas como que eu vou ganhar experiência prática? Como que eu vou saber atuar com segurança, com tranquilidade em todo tipo de audiência, se eu tenho muito pouco ou quase nenhum tempo de advocacia, se eu nunca estagiei ou acompanhei a realização de audiência, se o estágio que eu fiz foi muito fraquinho e eu não aprendi quase nada na prática? Como que eu vou dominar a audiência por videoconferência se esse ato é muito novo e até mesmo os tribunais parecem que estão perdidos nessa situação? Ao longo dessa série de vídeos, você vai ter a oportunidade de ver e conhecer a história de vários advogados que, assim como você, não possuíam experiência prática na realização de audiências, que ficavam completamente inseguros sobre esse assunto, mas que conseguiram superar todos os medos e alcançar um patamar de total segurança, de absoluta tranquilidade quando o assunto é audiência judicial. Foi exatamente isso que aconteceu com a Rúbia Balestre, com o Rafael Freitas Lopes, com o João Henrique Médici, com a Giane Ferreira, com o Gamal Abreu e com inúmeros outros advogados. Você vai ter a oportunidade de ver que esses advogados pessoalmente contando para você como que foi essa história de superação. E olha, eu devo confessar que se eu mesmo não tivesse conseguido superar todas essas dificuldades, se eu mesmo não tivesse conseguido superar todos os meus medos, toda a minha falta de experiência prática, eu também ficaria receoso em acreditar que isso é possível. Você precisa saber que a minha vida profissional nem sempre foi um mar de rosas. Durante a faculdade eu nunca dei muita importância para a prática jurídica. Como era atividade obrigatória, eu procurava assistir algumas audiências judiciais, mas eu devo confessar que eu não prestava muita atenção no ato. O que eu queria mesmo era pegar a assinatura do juiz e entregar o meu relatório lá na universidade, para que eu pudesse obter a minha nota. Também durante o curso de Direito eu não tive a oportunidade de fazer um estágio, de acompanhar um advogado no dia a dia, de ver a prática jurídica em sua plena atividade. Eu trabalhava como assistente no Tribunal de Justiça, e o serviço que eu conhecia era aquele do gabinete de um desembargador, ou seja, a minha prática jurídica era quase nenhuma. Depois que eu me formei, eu não tive a oportunidade de advogar, porque eu resolvi estudar para concurso. Eu havia decidido que eu queria ser juiz de direito. Eu estudei durante um ano, frequentei a escola da magistratura e eu posso dizer que eu fui extremamente abençoado, porque eu obtive minha aprovação breve logo no primeiro concurso que eu prestei. Na época da minha aprovação, eu havia acabado de completar 24 anos de idade. Pois bem, depois de superada toda a euforia da aprovação, era hora de começar a trabalhar. Eu fui designado para atuar como juiz de direito da pequena comarca de Batayporã, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. De malas prontas, cheio de vontade de distribuir justiça, eu rumei para minha nova comarca. E lá chegando, fui extremamente bem recebido pelos funcionários do fórum, conheci o meu novo local de trabalho e pedi logo para que me colocasse a par do serviço. Eu não vi a hora de começar a atuar como juiz, dar o primeiro despacho, fazer a primeira sentença. Eu lembro como se fosse hoje quando a escrivã entrou na minha sala e me deu a notícia que ia me fazer tremer pelo menos pelas 24 horas seguintes. Havia uma audiência designada para o dia seguinte envolvendo um frigorífico que existia na cidade e que era o responsável por empregar quase 2.000 pessoas. Na época, a pequena Batayporã contava com cerca de 12.000 habitantes. Duas grandes empresas estavam quase se matando pela posse do frigorífico. Havia um pedido de liminar
para reintegrar uma das empresas na posse do bem. E por conta de todo esse problema, as atividades do frigorífico estavam paralisadas, esperando uma decisão. O futuro dos 2.000 trabalhadores dependia do que ia ser decidido naquele processo, na audiência que eu teria que presidir no dia seguinte. No momento em que a escrivã me informou sobre a audiência, e após eu ter tomado ciência de tudo o que estava envolvido naquele ato, eu tenho que confessar que eu praticamente entrei em desespero, pois eu me deparei com um problema para o qual eu jamais havia me atentado. Como juiz de direito, eu teria que participar de inúmeras audiências, de todos os tipos, cíveis, criminais e etc. Mas eu nunca tinha me preocupado em estar bem preparado para isso. O máximo que eu sabia era o rito dessas audiências, tal como consta lá nos códigos, nos livros. Mas e na prática, como que tudo ia acontecer? Eu devo confessar que, infelizmente, eu acabei descobrindo, com muito sacrifício, que nenhuma faculdade de direito prepara o estudante para a vida prática de qualquer atividade. Ninguém sai da faculdade sabendo ser um advogado, um promotor, um juiz. Isso só se aprende com a prática ou com a experiência prática que nos é transmitida por alguém. No meu caso, a faculdade não me ensinou o que acontecia efetivamente em uma audiência. Nos livros que eu estudei, eu nunca encontrei as respostas para as questões práticas que depois eu pude perceber que ocorrem rotineiramente em uma audiência. Por mais que a minha universidade tenha exigido que eu assistisse a audiências reais durante o curso, como eu já disse, eu nunca dei muita importância para isso, e ainda que eu tivesse dado, tal não teria sido suficiente, como eu pude constatar muitos anos depois. Mas voltando à situação da minha primeira audiência, como eu disse, eu estava lá, cheio de vontade de distribuir justiça, e o meu primeiro ato como juiz seria presidir uma audiência importantíssima, que envolvia um grande frigorífico que empregava mais de 2.000 pessoas, quase 20% da população da cidade. Uma decisão errada que eu tomasse na audiência poderia prejudicar milhares de trabalhadores, e eu tinha plena convicção de que eu não estava bem preparado para conduzir aquela audiência, porque eu não tinha experiência prática. Eu acho que dá para ter noção do tamanho do meu desespero, né? Naquele momento, o medo simplesmente tomou conta de mim. Bom, para evitar que a minha atuação fosse um desastre e para que a minha carreira não ficasse marcada pelo resto da vida por alguma bobagem que eu pudesse fazer naquela audiência, eu passei a noite toda em claro, estudando tudo o que era possível acontecer naquela audiência. Infelizmente, eu não encontrei nenhum livro que pudesse me ensinar o que acontece na prática em audiências. Então, a minha solução naquele momento foi ligar para mais de 10 amigos que tinham mais experiência prática do que eu e perguntar para cada um deles tudo. Tudo o que poderia acontecer naquela audiência, todos os cenários, todas as situações, pois eu queria estar preparado para tudo. Eu lembro que só de anotações, de coisas que poderiam acontecer, de situações inesperadas e de como eu deveria agir em cada uma delas, eu anotei 23 páginas. Foi uma loucura. Naquela noite, eu definitivamente tive um pesadelo acordado. E no dia seguinte, no dia da audiência, tudo parecia conspirar para que o meu desespero ficasse ainda maior. Como eu disse, a cidade de Batayporã era uma cidade muito pequena, com cerca de 12.000 habitantes. E a audiência que eu ia presidir envolvia o destino de mais de 2.000 pessoas que moravam na cidade. Então, quando eu cheguei ao fórum, já havia um aglomerado de pessoas lá na frente do prédio, todas aguardando o desfecho do caso. Eu mal saí do carro e o oficial de justiça veio me informar que os advogados das partes haviam acabado de pousar na cidade. É isso mesmo, os advogados eram todos de fora e haviam chegado em seus aviões particulares para participar do ato. Além de envolver o destino de muitas pessoas, a audiência também decidiria uma disputa milionária entre grandes duas empresas multinacionais. Hoje, eu posso confessar que eu entrei para a sala de audiência praticamente tremendo e ainda tentando esconder toda a minha insegurança, sem contar a tremenda dor de barriga que eu tive poucos minutos antes de entrar na sala. Eu acho que não tem nada pior na vida do que o sentimento de dúvida, de não sabermos realmente se a gente está preparado para enfrentar uma situação real e desconhecida. O medo de ser pego de surpresa, de não saber como agir, e esse era o sentimento que me dominava naquele momento. Apesar de ter sido um bom aluno durante a faculdade de Direito e apesar de haver estudado muito para conseguir a aprovação em um concurso público de relativa dificuldade, como é o concurso da magistratura, eu não estava preparado para a prática. Essa foi a minha triste e desesperadora constatação. Bom, sobre a audiência, ela teve mais de 8 horas de duração. Começou às 14 horas e eu lembro de ter assinado o termo de assentada encerrando o ato exatamente às 22 horas e 13 minutos. Foram as 8 horas mais demoradas da minha vida.
Certamente, sentindo o cheiro da minha inexperiência prática, os advogados das partes trataram de levantar as mais variadas questões processuais tormentosas. Contradita de diversas testemunhas, pedido de redesignação do ato, impugnação das provas apresentadas, pedido de realização de perícia, acareação, inspeção judicial, dentre inúmeras outras coisas. Bem ou mal, eu acabei decidindo cada uma das questões e resolvi o processo da forma como parecia melhor para minha consciência e para o meu senso de justiça. Mas a partir daquele dia, eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por aquela situação. Eu não queria mais ser dominado por aquele medo. Então, eu fiz um compromisso moral comigo mesmo de anotar durante toda a minha carreira todas as situações práticas e delicadas que pudessem acontecer em uma audiência, em todos os tipos de audiência civil e criminal, para que eu pudesse efetivamente me sentir seguro antes de qualquer ato, sabendo sempre como agir, sem ter surpresa e nem desespero. E também para que eu pudesse transmitir a minha experiência para outras pessoas, para que elas não passassem pelo terrível pesadelo pelo qual eu passei. Infelizmente, nos meus mais de 17 anos de magistratura, eu já vi inúmeros advogados, principalmente no começo da carreira, sofrer exatamente o que eu sofri pela falta de experiência prática. E o que é pior, eu já vi centenas de advogados perdendo o cliente ou mesmo prejudicando o direito de cliente por não saber o que fazer na hora H em uma audiência. Imagina que triste. O sujeito estuda e se dedica por 5 anos em uma faculdade. Paga geralmente uma mensalidade caríssima para obter o diploma de bacharel em direito. Sofre com mais estudos e gasto, pagando cursinho para conseguir ser aprovado na prova da OAB. Mas como a faculdade não lhe ensina a ser um profissional na prática, e como nos livros não se encontra a resposta para as mais variadas questões práticas que surgem durante uma audiência, o sujeito não consegue exercer plenamente a sua função e acaba, sem querer, prejudicando o direito de pessoas e a si mesmo, inviabilizando a sua carreira. Pois bem, a partir de todas as minhas anotações, de toda a experiência prática que eu acabei adquirindo ao realizar audiências semanalmente durante mais de 17 anos de carreira como juiz de direito, eu acabei criando um método de preparação para qualquer tipo de audiência, através do qual é possível que um advogado, mesmo sem ter experiência prática alguma, possa se sentir preparado para tudo o que pode acontecer em uma sala de audiência, eliminando todo tipo de medo ou insegurança. Você vai ver que atuar com técnica é a chave para eliminar o medo. E o método, a técnica que eu acabei desenvolvendo e que eu venho aprimorando ao longo dos anos, é baseado em 2 grandes pilares que eu vou começar a te ensinar a partir de agora. O primeiro pilar eu chamo de experiência acelerada. Já o segundo é denominado de os segredos da prática. Vamos falar um pouco do pilar experiência acelerada? Bom, para aprender a fazer qualquer coisa na vida, não há nada melhor do que observar outras pessoas fazendo aquilo que a gente deseja aprender. Para se tornar um bom marceneiro, por exemplo, o aspirante ao cargo deve observar o mais experiente em ação. Deve ver com atenção cada martelada, cada ajuste na madeira. É através da observação das atitudes do seu mestre que o aluno vai aprender o que fazer. E com relação à prática da sala de audiência, acontece da mesma forma. Para que você se torne um exímio profissional e saiba como agir em todas as situações, você deve observar a atuação dos mais experientes. Bom, mas quer dizer que você vai ter que começar a frequentar o fórum e assistir a audiências diariamente para se tornar um bom profissional? Vai ter que esperar anos e anos assistindo audiências para ganhar experiência observando os mais antigos na carreira? Definitivamente não. Para que você possa ganhar tempo e acelerar o seu ganho de experiência, eu criei um projeto chamado Audiências Online. Através desse projeto, você pode assistir, quando quiser e quantas vezes puder, inúmeros tipos de audiências reais, presididas por juiz de direito e com a participação de advogado, promotor, defensor, procurador e etc. Você vai poder observar atentamente a atuação de cada um deles. E isso de forma totalmente online e gratuita, sem sair da sua casa. Quanto mais audiência você assistir e quanto mais rápido você puder observar outros profissionais em ação, mais experiência prática você vai ganhar. Nesse caso, a aceleração da sua experiência só depende de você. Então, você que quer realmente eliminar de sua vida profissional todo tipo de medo, já sabe que você tem um primeiro compromisso a cumprir, né? Assim que você terminar de assistir esse vídeo,
Corre lá para conhecer o projeto Audiências Online. Hoje já são mais de 285.826 pessoas cadastradas no projeto, assistindo audiências diariamente e acelerando o ganho de experiência. Eu posso te garantir que se você assistir ao menos uma audiência por semana, você vai conseguir ganhar em 3 meses a mesma experiência prática que um profissional leva anos e anos para adquirir. Além do que, você vai conhecer inúmeras situações imprevistas e que hoje te causam medo e vai poder ver como que outros advogados mais experientes se saíram em cada uma delas. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer qual que é o site que você tem que acessar para começar a assistir agora mesmo as audiências reais, de forma totalmente gratuita, para ganhar muita experiência prática. Quanto ao segundo pilar do método que eu criei para fazer com que você elimine da sua vida o medo de participar de uma audiência, a ele eu dei o nome de Os Segredos da Prática, e eu não tenho dúvida de se tratar do mais importante. Como eu já disse, infelizmente, existe uma distância muito grande entre a prática jurídica ensinada na universidade e aquilo que a vida realmente exige de um profissional do direito. Pensando exatamente em diminuir e até mesmo acabar com essa distância, eu criei um método que faz com que qualquer pessoa possa se sentir totalmente preparada para participar de todo tipo de audiência, eliminando o medo e a insegurança. E isso porque nesse método eu revelo todos os segredos daquilo que acontece na prática de uma sala de audiência. Todas as situações perigosas, inesperadas e surpreendentes que podem ocorrer para que você nunca seja surpreendido ou fique sem saber como agir. Eu te ensino como agir com técnica, ao invés de agir por impulso ou no modo automático. Enfim, nesse método eu te ensino tudo aquilo que eu vi acontecer ao longo dos meus mais de 17 anos de carreira na magistratura, presidindo audiências semanalmente. Ao longo dessa série de vídeos, eu vou te ensinar várias técnicas que fazem parte desse meu método. E ao final da Semana da Audiência Sem Medo, eu vou te dar a oportunidade para ingressar na minha turma de alunos e continuar estudando essas técnicas comigo no meu treinamento avançado, se isso for do seu interesse. Mas o importante agora é que você preste atenção e assimile todas as técnicas e dicas que eu vou te passar nesse evento gratuito, tudo bem? Bom, então vamos lá. A partir de agora, eu vou te ensinar um passo a passo que você deverá usar para ficar totalmente preparado para participar de qualquer audiência de instrução. Durante o passo a passo, eu vou te mostrar algumas situações que causam grande medo nos profissionais do direito e vou te ensinar como utilizar boas técnicas para simplesmente eliminar esse medo. Da mesma forma, eu vou te mostrar algumas atitudes que você pode tomar para surpreender o seu adversário durante uma audiência e, com isso, aumentar a chance de conseguir sucesso nas suas ações. Logo abaixo desse vídeo, você vai encontrar um link, um botão, para você entrar no nosso canal do Telegram e lá baixar o PDF que contém esse passo a passo, para poder começar a aplicar desde já na sua vida prática. Vamos lá? Imagina que você acabou de ser intimado ou contratado para participar de uma audiência judicial de instrução. O que fazer? Primeiro passo. A primeira coisa a fazer é identificar o ramo da justiça em que o processo tramita e o tipo de procedimento que a sua ação deverá observar. Se o processo corre na justiça comum, civil ou criminal, na justiça do trabalho, no juizado especial. Se for na justiça comum, por exemplo, o processo segue o procedimento comum previsto lá no artigo 318 do CPC ou algum procedimento especial como o da ação de alimentos, por exemplo. É muito importante que você identifique o ramo da justiça e o tipo de procedimento, para que você não faça confusão de prazos, de ritos e de vários outros pontos importantes. Superado esse passo, vamos ao seguinte? Segundo passo, estude o procedimento da audiência para saber quem deve comparecer ao ato, qual é o prazo para rolar a testemunha, se já foi providenciada a intimação das testemunhas, dentre várias outras coisas. Estudando o procedimento da audiência, que é previsto na lei, você vai saber se há necessidade de comparecimento da parte ou apenas do advogado na audiência. Se o rol de testemunha tem que ser apresentado dias antes da audiência ou se basta você levar suas testemunhas no dia do ato. Você deverá se atentar para ver se já foi providenciada a carta de intimação das testemunhas ou o requerimento de intimação pelo juízo. Enfim, você vai poder providenciar tudo o que for preciso dentro do tempo previsto e se atentar para estudar o procedimento da audiência. Um dos maiores medos da sala de audiência é justamente o de perder um prazo para rolar a testemunha. Mas quando você estuda o procedimento da audiência, você sabe exatamente qual é o prazo para tanto e não corre o risco de errar. É importante que você saiba
que existem mais de 31 tipos de audiências cíveis e criminais, da Justiça Comum e do Juizado Especial. E cada audiência acaba tendo um procedimento diferente, com prazos e formas diversos. Infelizmente, aqui nessa aula, eu não consigo te mostrar todos os detalhes de cada um desses procedimentos, mas saber que eles existem e, mais do que isso, identificar na prática qual é o procedimento que será adotado no seu caso concreto, já é o primeiro passo, um dos mais importantes para que você tenha segurança e saiba que não vai errar. E aqui há a primeira possibilidade de você surpreender a parte contrária. Para isso, você vai analisar atentamente se ela observou o prazo legal para arrolar as testemunhas e se providenciou a intimação devida, de acordo com o que dispõe o CPC ou o CPP. Se você observar que a parte contrária perdeu o prazo para apresentar o seu rol de testemunha, deixa para fazer essa alegação lá na audiência, oralmente, porque assim você vai conseguir surpreender a parte contrária e ela vai ter pouco tempo para raciocinar e agir. Com isso, você vai conseguir simplesmente derrubar as testemunhas adversárias e dar um passo enorme para ganhar a demanda. Terceiro passo, estude o processo e identifique os pontos controvertidos da lide. Somente sobre os pontos controvertidos é que deve ser produzida a prova oral. Por isso a importância de identificação desses pontos. Muitos advogados têm dificuldade para saber quais são as perguntas que devem ser feitas às testemunhas em uma audiência. Muitos temem por terem suas perguntas indeferidas pelo juiz ou mesmo impugnadas pelo advogado da parte contrária. Mas é aqui que está a resposta e a solução para todos esses medos. É aqui que entra a técnica que você deve adotar para nunca mais ficar inseguro em relação a isso. Pois bem, você só deve perguntar às testemunhas aquilo que for controvertido na lide. E se a pergunta por você formulada estiver dentro dos pontos controvertidos, o advogado da parte contrária não vai poder impugnar e juiz algum vai poder indeferir a formulação da sua pergunta. Mas você deve estar perguntando agora, afinal, professor, o que é um ponto controvertido? Ponto controvertido é tudo aquilo que é afirmado pelo autor na petição inicial, mas que acaba sendo contrariado pelo réu na contestação. Vamos ver um exemplo? O autor afirma na petição inicial que o réu passou com seu veículo por um cruzamento quando o sinal estava vermelho e que, por isso, acabou dando causa a um acidente. Porém, na contestação, o réu afirma que quando passou pelo cruzamento, o sinal estava verde e não vermelho, como afirmado pelo autor. Eis aí um ponto controvertido. O sinal estava verde ou vermelho quando o réu atravessou o cruzamento. A respeito desse ponto de controvérsia, qualquer pergunta que você faça à testemunha vai ser pertinente e deverá ser deferida pelo juiz. E é claro que um processo costuma ter diversos pontos controvertidos. Por isso que antes da sua audiência, você deve identificar cada um deles, pois dessa forma nunca mais vai ter qualquer dificuldade e jamais vai ter uma pergunta indeferida pelo juiz. E caso a parte contrária impugne a sua pergunta, basta que você mostre ao juiz a pertinência do questionamento, indicando qual que é o ponto controvertido que a pergunta visa aclarar. Quarto passo, converse com as suas testemunhas para saber o que cada uma sabe sobre os fatos e grave essa conversa. Conversar com a testemunha não é a mesma coisa que instruir a testemunha. Você deve conversar com ela para saber o que ela sabe, o que ela conhece sobre os fatos do processo, mas jamais para pedir que ela diga ou que não diga alguma coisa ao juiz. Aliás, você como advogado tem o dever de instruir a testemunha para que ela jamais minta ou invente nada em audiência, porque certamente o juiz vai descobrir. Essa conversa prévia tem o objetivo de neutralizar um grande medo nos profissionais do direito, especialmente nos advogados. Muitos tremem de medo só de pensar na possibilidade da testemunha que ele arrolou vir a mudar a versão dos fatos na hora da audiência e acabar prejudicando o cliente. Então, como agir para evitar esse tipo de situação? Aqui, mais uma vez, eu te provo que atuar com técnica e não apenas no instinto pode te salvar de muitas situações de perigo. Pois bem, vamos lá? Toda vez que o cliente te apresentar uma pessoa para ser ouvida como testemunha, você tem a obrigação de se entrevistar com ela antes da audiência, até mesmo para saber se os fatos que ela tem conhecimento são importantes ou não para a causa. Essa entrevista pode ser feita pessoalmente ou por um aplicativo de videochamada. O que importa nessa entrevista é que ela fique gravada.
Você vai sempre informar a pessoa que está gravando a conversa, para ter o arquivo da gravação no seu escritório e vai deixar que ela fale tudo aquilo que ela sabe. Sendo importante o relato apresentado pela pessoa, você vai arrolar em juízo para que ela seja ouvida como testemunha. E quando chegar o dia da audiência, você vai se dirigir para o ato, mas vai se precaver de levar com você, em um pendrive ou armazenado na nuvem, a gravação daquela conversa que você teve previamente com a testemunha. Se durante a oitiva ela mantiver a mesma versão dos fatos que te apresentou quando vocês conversaram, ótimo, o ato segue normalmente. Mas se durante a oitiva a testemunha resolver mudar aquilo que ela havia te contado, quando a palavra for passada a você para formulação de perguntas, você vai aplicar a técnica que eu chamo de resolver ou abater. Nessa técnica, a primeira coisa que você vai tentar é resolver o mal-entendido. Ou seja, vai tentar fazer com que a testemunha volte atrás na sua postura e que narre os fatos tal como ela havia te contado antes da audiência. Mas caso isso não aconteça, e eu já te adianto que quase nunca a testemunha volta atrás, é hora de aplicar a técnica de abater a testemunha. Claro que abater no sentido figurado, né? No sentido de colocar o seu depoimento em dúvida, para que ele não sirva como fonte de convencimento. Então, na prática, você vai se virar ao juiz e vai dizer: Excelência, antes dessa audiência, eu tive a oportunidade de me entrevistar com essa testemunha e ela me contou fatos absolutamente diferentes do que ela está contando agora para Vossa Excelência. Eu gostaria de indagar a ela se ela mentiu para mim antes da audiência ou se está mentindo para Vossa Excelência agora, aqui na audiência. E caso Vossa Excelência deseje, eu tenho aqui mesmo comigo a gravação da conversa que eu tive com essa testemunha. Nesse momento, de duas uma, ou a testemunha vai quase desmaiar de medo e vai se enrolar toda em alguma explicação sem sentido, ou ela vai ficar em silêncio por ter sido flagrada na mentira. Aconteça o que for, na cabeça do magistrado, essa testemunha já vai estar desacreditada e o seu depoimento não vai ter valor algum para prejudicar o seu cliente. Veja como é importante o uso da técnica para eliminar situações de medo, de perigo. Vamos ao quinto passo? Quinto passo: estude o rol de testemunha da parte contrária e colha provas da contradita, se for o caso. Se possível, estude o rol de testemunha da parte contrária. Colha a prova da contradita nas redes sociais. As pessoas costumam deixar nas redes sociais farta prova do que fazem na vida e das pessoas com quem elas se relacionam. Então, antes de qualquer audiência, procura descobrir nas redes sociais da pessoa arrolada como testemunha pelo seu adversário se entre eles não há uma verdadeira amizade íntima. Se houver, fatalmente você vai encontrar prova nas redes sociais e vai poder instruir a sua contradita com essa prova. Mas observa que a prova da amizade íntima deve ser apresentada ao juízo na hora da audiência, nunca antes. Esse passo é muito importante para que você possa conseguir surpreender o seu adversário. Se você levar ao juízo uma prova efetiva de que a pessoa arrolada pelo seu adversário não pode ser ouvida como testemunha, certamente você vai pegar de surpresa o advogado da parte contrária e ele vai acabar sem saber como agir. E é nessas circunstâncias que você consegue beneficiar amplamente o seu cliente. Quando você consegue desestabilizar a parte contrária, ela fica sem saber como agir e acaba colocando tudo a perder. Então, presta muita atenção nesse ponto. Sexto passo: verifique se você já tem procuração nos autos e se há carta de preposição quando o seu cliente for pessoa jurídica. Você deve juntar a procuração e a carta de preposição até a data da audiência. Mas se isso não for possível, logo no início do ato, você pode pedir ao juízo que lhe conceda um prazo para fazer essa juntada. Sétimo passo: estuda com o seu cliente uma proposta de acordo. Mesmo nas audiências de instrução, o juiz vai tentar o acordo. Então, conversa com o cliente a respeito disso. Não seja surpreendido quando o magistrado indagar a respeito da possibilidade de uma transação. Eu vejo isso acontecer muitas vezes e a impressão que dá é que o cliente acaba achando que o seu advogado não se preparou para o ato, pois ele não falou nada com ele sobre proposta de acordo. Oitavo passo: esteja preparado para fazer as alegações finais orais. Como regra, as alegações finais devem ser apresentadas de forma oral, em audiência, logo após a colheita da prova. Então, você deve ir sempre preparado para a audiência. Mas como fazer isso? Como se preparar para esse ato?
Bom, eu recomendo que você anote os pontos importantes e que você não pode esquecer de falar. Leva por escrito, se você preferir, ficar mais tranquilo. Mas você deve estar perguntando sobre o que eu devo falar nas alegações finais? Olha, as alegações finais, elas servem para que você se manifeste sobre aquela prova que acabou de ser produzida ali na audiência. Não é o momento adequado para você fazer defesa de tese jurídica. Isso você já tem que ter feito na petição inicial ou na contestação. Nas alegações finais, você vai explorar em detalhes o que cada uma das testemunhas acabou de dizer. Se a testemunha João acabou de confirmar que o réu passou no sinal vermelho quando o acidente aconteceu, é isso que você vai explorar nas suas alegações. Você vai dizer, Excelência, a testemunha João acabou de confirmar tudo aquilo que foi dito na petição inicial. Ficou provado pelo seu depoimento que o réu foi o causador do acidente. E assim você vai fazer com todos os depoimentos colhidos ali, naquele momento. Vai explorar um a um. Fazendo isso, certamente você vai ajudar o juiz a decidir e vai aumentar em muito a chance do seu cliente ter êxito na ação. E aqui há uma outra possibilidade de você surpreender o seu adversário. No processo civil, as partes podem, de comum acordo, optar por apresentar alegações finais através de memoriais. Mas eu recomendo que você se prepare para fazer as alegações de forma oral, porque muito provavelmente o seu adversário não vai estar preparado para isso. Aí, no momento em que o magistrado perguntar se as partes querem prazo para memoriais, diga que você quer apresentar suas alegações de forma oral, em audiência. Consequentemente, o seu adversário vai ter que apresentar as alegações da mesma forma. E se ele não estiver preparado para tanto, você vai levar uma grande vantagem processual. Veja que essa orientação é plenamente ética, uma vez que o próprio CPC afirma que, encerrada a instrução, as alegações finais devem ser colhidas oralmente. Você só opta por apresentar as alegações por escrito se você quiser e se isso interessar a defesa do seu cliente. Mas observa atentamente essa dica, ela pode ser fundamental para o seu sucesso na causa. Nono passo, seja íntegro sempre. Ninguém sobrevive muito tempo se constrói uma carreira baseada na mentira ou na falta de integridade. Se tem uma coisa que me faz admirar um advogado, é quando ele demonstra ser uma pessoa íntegra, quando ele fala a verdade, ainda que isso possa prejudicar os interesses do cliente dele, quando ele não tenta descaradamente encobrir a verdade para tentar ganhar a causa a qualquer custo. Não esquece que a sua imagem profissional é formada logo no início da sua advocacia. Então, um passo em falso no começo pode fazer com que sua carreira fique manchada pelo resto da sua vida. Quer uma dica de ouro? Seja íntegro e honesto sempre. Aconteça o que acontecer, a vida sempre vai te recompensar por isso. Vamos lá para o 10º passo? Trate todos com mais absoluto respeito, mesmo que você não receba o mesmo tratamento. A nossa imagem profissional é formada pelas nossas atitudes. Se a gente é mal educado ou se a gente trata os outros sem o devido respeito, nós deixamos uma imagem negativa por onde passamos. E acredite, essa imagem negativa tem o poder de influenciar no sucesso ou no fracasso da nossa carreira. E agora eu quero te revelar, quero te passar o 11º passo que você deve tomar se quiser estar realmente bem preparado para a sala de audiência. Eu não tenho dúvida de que se trata do passo mais importante de todos. Esteja preparado para todas as situações inesperadas que podem acontecer em uma sala de audiência. Esse passo é fundamental para você que não tem muita experiência prática, para você que não quer ser surpreendido na frente de todos, para você que jamais quer prejudicar um cliente por não saber como agir na hora H, para você que quer eliminar as situações de medo e perigo. Afinal, é exatamente o desconhecido que nos causa medo e angústia. A partir do momento que você conhece tudo o que pode acontecer e tem técnica para saber como agir em cada circunstância, o medo simplesmente vai embora. Mas eu sei que agora você deve estar pensando, mas professor, se a situação é inesperada, é desconhecida, como que eu vou me preparar para ela? A única forma de você superar essa dificuldade, a única maneira de você conhecer e se preparar para todas as surpresas da sala de audiência e que te causam tanto medo, é simplesmente sugando, é absorvendo, é tomando para você toda a experiência de quem já está há muito tempo no campo de batalha, de quem já muito errou e acertou, de quem já experimentou situações que você em início de carreira sequer é capaz de imaginar que acontece. E é justamente isso o que eu vou fazer com você nesse evento.
Vou transmitir a você a minha experiência prática, vou te ensinar e te ajudar a saber como agir em diversas situações inesperadas, em diversas situações de medo e de perigo, situações que você jamais pensou em passar em uma sala de audiência, mas que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ter que enfrentar. Olha, esse vídeo já está ficando grande demais. No próximo vídeo eu vou te ensinar como evitar e como lidar com situações inesperadas que podem acontecer durante uma audiência. Vou te mostrar também tudo o que você deve fazer para não ser surpreendido em uma audiência e aumentar as chances de sair vencedor em uma ação. Eu vou te ensinar várias técnicas que vão te ajudar a eliminar situações de medo e de perigo que podem atrapalhar a sua atuação em uma audiência. Eu vou te contar em detalhes a história da doutora Bettina, uma advogada aqui com pouca experiência prática que passou por uma situação extremamente delicada em uma audiência que quase a fez desistir da advocacia. Logo no começo da carreira, quando a doutora Bettina estava acompanhando um cliente em uma audiência de instrução, ela acabou se deparando do outro lado da mesa com um colega bem mais experiente. Me contou a doutora Bettina que desde o início da audiência o colega passou a menosprezá-la, tratá-la com desdém, com ar de superioridade. Mas o pior ainda estava por vir. Em um determinado momento da audiência, quando ela se voltou para falar diretamente com a parte contrária, o advogado mais experiente virou para ela e disse: "Trata de calar essa boca. Eu não te dei autorização para se dirigir ao meu cliente." Nessa hora, segundo ela, o mundo desabou. O juiz parecia não estar prestando muita atenção e não fez nada. Como ela estava em uma das suas primeiras audiências, ela acabou ficando sem saber o que fazer e como agir. Até tentou falar alguma coisa, mas ela mais gaguejou do que falou. E aí eu te pergunto, e se fosse com você? Ou melhor, você está preparado para tudo que pode acontecer em uma sala de audiência? Você tem medo de passar por uma situação semelhante e de não saber como agir? Na nossa próxima aula, eu vou te contar o desfecho do caso da doutora Bettina e vou te ensinar exatamente como você deve agir caso passe por uma situação parecida. Mas antes de terminar, eu quero te pedir para deixar um comentário logo abaixo. Me diz aí o que você achou do que você já viu até agora. Eu também quero compartilhar com você alguns depoimentos de pessoas que já participam do treinamento avançado Expert em audiências e que têm relatado a transformação pela qual elas têm passado. Eu tenho certeza que assistir o depoimento de pessoas parecidas com você vai te trazer grandes inspirações. Ah, e não esquece de entrar no nosso canal do Telegram para poder baixar o material escrito da aula de hoje. Às 20 horas eu vou liberar lá no canal do Telegram um PDF incrível com o passo a passo que eu te ensinei nessa aula. Para entrar no canal é só clicar no botão abaixo. É isso aí, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Eu me chamo Rubia Balestre, eu advogo há pouco mais de 5 anos e desde o começo da minha carreira, quando o assunto era audiência de instrução, isso era um problema para mim. No dia da audiência, desde a hora que eu acordava, as minhas mãos já estavam suando, aquele frio na barriga, o coração acelerado e as pernas trêmulas. E isso perdurava durante o dia todo, durante a audiência, e só realmente ficava bem quando eu saía do fórum. No começo eu achava que isso era por conta da minha pouca idade, por conta da falta de experiência, mas o tempo foi passando e os sintomas não. Até que um fato específico foi o divisor de águas da minha carreira. Há cerca de 1 ano, mais ou menos, eu tive de participar de uma audiência de instrução em que o autor do processo era um advogado. E logo que eu entrei na sala de audiência, pela interação ali do advogado com o juiz, eu percebi que existia uma certa relação de amizade. Isso não me incomodou. Então o juiz fez a abertura da audiência e oportunizou às partes a conciliação. Foi aí que o advogado tomou uma postura extremamente arrogante, extremamente agressiva e começou a querer ali debater comigo o processo, o mérito do processo, expondo as razões dele. E eu, como não tinha muita experiência, acabei caindo na pilha do advogado. Quando, para minha surpresa, o juiz entrou na discussão e já começou a adiantar ali as razões pelas quais ele ia decidir em favor do autor. Aquilo me desestabilizou a tal ponto que eu sequer consegui fazer perguntas às testemunhas arroladas pelo autor. Foi aí que eu conheci o curso Expert em Audiência, o que finalmente me deu segurança. Com o passar do curso, os sintomas da insegurança foram finalmente desaparecendo e hoje eu consigo realizar uma audiência com tranquilidade. O valor que esse curso irá agregar à sua vida não tem preço.
Sou advogado militante aqui na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Já amanhã de manhã, bem cedinho, eu vou direto para uma audiência de instrução e julgamento de um cliente aqui no escritório. É uma causa bem interessante, uma causa bem complexa o processo dele, mas em que pese essa complexidade, eu vou para essa audiência com aquela sensação boa e gostosa, com aquela segurança de quem vai chegar lá e vai arrebentar com tudo que está acontecendo lá. Você sabe como é que é? Pois é assim que eu estou me sentindo. Essa segurança que eu estou sentindo, ela decorre principalmente do fato que eu já conheço a dinâmica da audiência. Dentro dessa perspectiva do código, eu já sei aquilo que deve e provavelmente vai acontecer na audiência de instrução e julgamento. Isso me dá a tranquilidade de saber que eu vou chegar lá e fazer os requerimentos necessários e pertinentes na defesa do meu cliente. Mas olha só, isso nem sempre foi assim comigo, não. Na época que eu fiz a faculdade de Direito, eu já precisava trabalhar para me sustentar e sustentar a minha família. Isso me impediu, por exemplo, de cursar, de fazer um estágio profissional que pudesse me preparar para participar de um ato tão complexo como é uma audiência de instrução e julgamento. Em decorrência disso, quando eu comecei a advogar, eu tinha muita insegurança. Na realidade, eu tinha mesmo era pavor de participar de uma audiência. Né? Uma audiência de instrução e julgamento, então, Deus me livre. Me dava aquele nervoso, na noite que antecedia a audiência, eu não conseguia dormir. Eu tinha insônia. Quando estava me deslocando para a audiência, me dava aquele friozinho na barriga por causa da insegurança. Eu ficava temeroso de chegar lá e fazer um requerimento que não fosse pertinente, de falar algo que não fosse apropriado e de marcar a minha carreira toda com a imagem de um profissional despreparado. Né? Como é que eu ia me sair na frente do meu constituinte? Como é que ficaria a minha imagem na frente do meu cliente, na frente do magistrado que estava ali presidindo a audiência? Então eu sabia que eu precisava virar esse jogo, que eu precisava dar um salto de qualidade na minha advocacia. Isso aconteceu comigo quando eu descobri o curso Expert em Audiência, Dr. José Andrade. Foi nesse curso que a minha advocacia deu um salto de qualidade, que ela se elevou. Foi lá que eu aprendi o que eu devo fazer, como eu devo me comportar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer numa audiência, seja ela de instrução e julgamento, seja ela que tipo de audiência for. De uma forma muito inteligente, o doutor José Andrade ele conseguiu concentrar aquilo que é essencial para o advogado, seja o profissional de direito de forma geral, que é a vivência, a prática do dia a dia, aquilo que acontece numa sala de audiência, é tudo que não é ensinado para você nos bancos da faculdade. Então, esse curso é para você, sim. Meu nome é Tânia e eu sou do Rio de Janeiro. Eu entrei na faculdade de Direito com 45 anos e saí da faculdade com 50 anos. Eu não tive oportunidade de fazer muitos estágios. Quando eu saí da faculdade, a minha maior insegurança numa audiência era quanto à minha idade. Pelo fato de eu já não ser uma pessoa jovem, eu achava que o juiz ia entender que eu era uma pessoa experiente, quando na verdade eu não era. Eu tinha todas as inseguranças de um iniciante, mas não sendo uma pessoa jovem. Então eu conheci o projeto do Dr. José Andrade. Eu não pensei em duas vezes em investir na minha carreira com esse curso. E de lá para cá, a minha segurança nas audiências só tem aumentado. O grupo do WhatsApp é fantástico, você consegue interagir com todos os colegas, eles conseguem te ajudar, você consegue ter noções de todo o processo, que é uma coisa que me deixava muito insegura também. Eu só tenho, assim, coisas boas a dizer sobre esse curso do Expert em Audiência. Então, eu queria dizer para todo mundo que puder, faça o curso. Ele vai te dar uma bagagem muito grande. E o curso em si é maravilhoso. Ele te dá muita segurança nas audiências. Vai mudar a sua advocacia, como mudou a minha vida em relação à advocacia.